Hoje o assunto tá pegando fogo. A Globo, que sempre teve uma relação próxima com o governo, agora parece estar mudando o tom contra o Lula. O que será que tá rolando? O Pix parou de cair? Além disso, o presidente apareceu numa horta para falar sobre a alta dos preços dos alimentos. É sério isso? Vamos analisar tudo isso agora. Olha esse trecho de um comentarista da Globo News falando sobre o governo. Dizendo que o governo tem uma ideia de que é melhor do que a população está dizendo que acha que é. Então, por exemplo, o presidente, o governo vai mal entre mulheres, que ajudaram a salvar a eleição de Lula em 2022, entre os mais pobres e entre a população do Nordeste. Ou seja, as três estacas de Lula em termos de vitória em relação a 2022. Os três alicerces, né? Exatamente. Esses três estão dizendo o seguinte: olha, talvez esteja na hora de ir para o divã, porque o governo que vocês acham que estão fazendo não é o governo que a gente está enxergando do lado de cá. E aí a primeira ideia que pode surgir na nossa cabeça é: se o pessoal do lado de cá não está enxergando o que está do lado de lá, é por um problema de comunicação. Não. Eu bato nessa tecla todas as vezes que o problema não é de comunicação apenas. A comunicação... Esse povo está cansado de saber que o problema não é comunicação. Não tem como comunicar o que não existe, não tem governo bom para sair comunicando, sem contar o tanto que a grande mídia maquia as informações para tentar ajudar esse governo. Se fosse uma mulher, estaria rebocada de tanta maquiagem. É o mordomo, para usar um termo elitista e pomposo do passado, das crises. O problema é do próprio governo. E aí tem um outro símbolo, que é uma espécie de marco psicológico. O governo chegou na sua metade. Na sua metade, a picanha não entrou dentro do carrinho e o colchão duro está saindo de dentro do carrinho. Então, tem aí um efeito psicológico também desse prazo que já passou e agora a gente se aproxima da segunda, a gente já está mais perto do fim do período, deste período Lula, que pode ser que ele se candidate à reeleição e eventualmente se reeleja, mas deste mandato ele está mais próximo do fim do que está do começo, com um agravante. Se a autoestima do governo continuar lá em cima, ele não vai conseguir ler o porquê a população o está enxergando dessa maneira. E não conseguir ler o que a população está enxergando significa não mudar as coisas que precisam ser mudadas. Rapaz, quando até a Globo começa a questionar, é porque a coisa tá feia. Será que esse tom crítico significa que estão abandonando o barco? Ou é só pressão para conseguir mais apoio do governo? Dá uma olhada nessa outra matéria aqui. Um dado interessante que a pesquisa, na verdade, ela reflete uma realidade do governo. Hoje, conversando com essas fontes, falando assim, Sadi, a pesquisa está só refletindo o que está acontecendo, né? A gente sabe, falta coordenação, falta gestão, por isso que ficar falando, batendo na tecla de que é um problema de comunicação, é lateral, é superficial, é raso. E o Lula? Bom, parece que ele sentiu o golpe e admitiu que errou na comunicação do governo. Ele mesmo disse que precisa corrigir isso. Lula vê erro seu na comunicação do governo e diz que será obrigado a fazer correções necessárias. O governo dele está todo errado, mas ele acha que melhorando o secretário de comunicação tudo vai se resolver. Enquanto isso, a inflação dos alimentos está disparando. Qual foi a solução que o governo encontrou? Cuidar de uma horta. Isso mesmo, o Lula gravou um vídeo na Granja do Torto falando sobre os preços dos alimentos enquanto mostrava uma plantação. Prepare-se para a sessão de tortura. Vocês me acompanhassem aqui nessa conversa com vocês. Eu estou numa horta aqui na Granja do Torto e estou discutindo como é que a gente vai fazer um reparo nessa horta para ela produzir mais. Eu estou no meio de alho poró, estou no meio de pé de tomate, estou no meio de pé de pimenta, no pé de almeirão, ou seja, cenoura. Mas a gente quer fazer com que essa horta seja mais produtiva para atender todas as necessidades, tanto do Alvorada quanto do Torto. O dado é o seguinte: ao chegar nessa horta, eu comecei a pensar nos preços dos alimentos no Brasil, que é uma coisa que está preocupando o governo e que é uma coisa que eu já fiz 2 reuniões para ver se a gente consegue encontrar uma solução. Ô Janja, você está filmando, você pega tudo que eu vou falar. Janja, você está filmando. Pega tudo que eu vou falar. Aqui é só eu e Janja. Não tenho uma equipe que gasta milhões para fazer um vídeo que ainda por cima não agrega em nada. Vídeo só para passar vergonha, sem contar que a Janja já foi afastada da comunicação. A cachaceiro mentiroso... Pega tudo que eu vou falar. Há várias razões para a subida do preço dos alimentos. Primeiro,
A subida do dólar contribui para aumentar o preço da carne, contribui para aumentar o preço da soja, contribui para aumentar o preço do milho e de outros produtos que nós exportamos. Mas também nós temos que lembrar, sabe, o fogo, nós temos que lembrar o calor, a falta de chuva e o excesso de chuva. Tudo isso contribui para a gente produzir mais ou produzir menos. Também a capacidade de compra do povo. Na hora que há um aumento na demanda, ou seja, na hora que o povo pode comprar mais, na verdade os vendedores aumentam os preços. Então, ao aumentar o preço, a gente corre o risco de ter uma inflação. E a gente não quer ter inflação porque quem paga com a inflação é você, é o trabalhador, é aquele que vai no supermercado comprar comida. Nós estamos discutindo, vamos fazer muitas reuniões com atacadista, com dono de supermercado, com produtores, para que a gente encontre uma solução para garantir que a comida chegue mais barata de acordo com o seu poder de compra. É isso que nós estamos trabalhando muito. E vamos fazer quantas reuniões for necessárias para tomar todas as decisões. E eu não podia começar fazendo essa discussão se eu não viesse aqui na minha horta e fazer com que essa horta seja mais produtiva, consiga produzir mais qualidade, mais quantidade, para que a gente possa não só comer, mas dar para os funcionários que trabalham aqui. Pode ter certeza que nós vamos conseguir esse intento de baixar o preço do alimento. E com tudo isso acontecendo, o burburinho de impeachment começa a crescer. A insatisfação está aumentando, a base aliada está rachando. Parece que a Globo está querendo escolher um lado e ela já é muito sem credibilidade com o povo. Acho que ela está querendo fazer a média, chutando o cachorro morto. Até porque até o PT já está analisando abrir mão do larápio. E se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo.